Olá, meus queridos ouvintes. A história de hoje será sobre uma aventura em um cemitério. Vamos começar. Vocês já ouviram falar daquele cemitério antigo que se esconde nos arredores da cidade? Aquele lugar sussurra segredos sombrios, e é lá que minha história começa. Permitam-me levá-los a uma noite inesquecível, quando os limites entre os mundos pareciam se distorcer. Era uma noite de outono, a lua oculta por nuvens pesadas que pareciam congeladas no tempo. Um grupo de amigos, eu e meus amigos, entre risos e brincadeiras, decidiu embarcar em uma aventura no cemitério. As histórias macabras que cercavam aquele lugar eram como um imã, atraindo-nos para o desconhecido. Caminhamos pela estrada estreita que levava ao cemitério, os galhos das árvores torcidos e retorcidos parecendo dedos esqueléticos. O ar estava carregado de uma eletricidade estranha, uma sensação de inquietação que parecia grudar na pele. Minha lanterna oscilava, projetando sombras dançantes nas lápides antigas. Ao chegarmos às primeiras sepulturas, a atmosfera mudou abruptamente. Um vento frio soprava, mas parecia trazer consigo mais do que apenas a sensação de frio. A névoa começou a se formar, serpenteando entre as lápides e criando um véu etéreo. Uma névoa que parecia trazer consigo um toque do além. A princípio, rimos dos nossos próprios medos, atribuindo a névoa ao ambiente úmido e à nossa imaginação exaltada. Mas, à medida que prosseguíamos, algo estranho começou a acontecer. Minha lanterna começou a piscar, mesmo que as pilhas estivessem novas. E os murmúrios, baixos e indistintos, ecoavam ao nosso redor, como se as próprias pedras guardassem segredos. Um amigo apontou para uma lápide quebrada, sua superfície enegrecida como se queimada pelo fogo. A inscrição estava borrada, mas a imagem de um rosto, meio apagado, ainda era discernível. A sensação de estar sendo observado aumentou 10 vezes, e eu pude sentir o desconforto se espalhando pelo grupo. Enquanto continuávamos nossa jornada, uma sensação de desorientação se instalou. O cemitério parecia maior do que jamais imaginamos, as trilhas tortuosas levando-nos a lugares que não deveriam existir. As lápides pareciam se mover, trocar de lugar quando não estávamos olhando. Os murmúrios se intensificaram, enchendo nossos ouvidos com um zumbido constante. Nossa coragem começou a vacilar, e cada sombra, cada movimento, parecia ter uma intenção malévola. Aquilo não era mais uma aventura emocionante, era uma jornada pelo desconhecido, uma dança com forças que ultrapassavam nossa compreensão. Mas ainda assim, persistimos, enredados pela curiosidade mórbida. Foi quando avistamos uma figura distante, uma silhueta que se movia entre as lápides. Um frio percorreu minha espinha, minha mente gritando para sair dali, mas meu corpo parecia obedecer a uma vontade própria. Aquela figura estava parada, olhando na nossa direção, seus olhos brilhando como pontos de luz na escuridão. Aquela figura distante, os olhos brilhando na escuridão, começou a se aproximar. Era como se estivesse flutuando sobre o chão úmido, suas passadas não emitindo som algum. Os murmúrios ao nosso redor se intensificaram, transformando-se em um coro dissonante de vozes angustiadas. Eu quis correr, mas minhas pernas pareciam estar pregadas no solo. Os detalhes da figura se tornaram mais claros à medida que ela se aproximava. Seu rosto estava coberto de sombras, mas sua presença parecia emanar um frio penetrante. Seus olhos eram vazios, buracos negros que pareciam absorver a luz ao redor. A atmosfera estava carregada de eletricidade, uma tensão que parecia prestes a explodir. Um dos meus amigos tentou falar com aquela figura, mas suas palavras morreram em sua garganta. A figura simplesmente estendeu a mão, apontando para uma direção específica entre as lápides. Uma sepultura solitária, marcada apenas por um símbolo estranho e incompreensível. Com o coração na garganta, nós seguimos as instruções da figura e nos aproximamos da sepultura. Ao nos aproximarmos, sentimos uma onda de energia arrepiante nos envolver. O símbolo na lápide parecia pulsar como se fosse uma ferida aberta entre os mundos. As sombras se intensificaram ao nosso redor,
como se o próprio cemitério estivesse se contorcendo em agonia. E então, um vento cortante varreu o local, fazendo nossas lanternas se apagarem. A escuridão era total, e eu podia sentir o medo se entrelaçando com cada batida do meu coração. Foi quando ouvimos a voz, uma voz que não estava fora, mas dentro de nossas mentes, como um pensamento intrusivo. O véu rasgado, o preço será pago. As palavras reverberaram em nossos pensamentos, e um terror indescritível tomou conta de nós. Uma sensação de que havíamos feito algo terrível, que havíamos despertado forças além da nossa compreensão. A figura havia desaparecido, as sombras haviam engolido tudo, e éramos apenas marionetes em um cenário que não entendíamos. Foi quando as sombras começaram a se materializar, tomando forma diante de nossos olhos aterrorizados. Eram figuras humanas, distorcidas e contorcidas, como se fossem reflexos de uma realidade distorcida. Elas nos cercaram, suas mãos frias tocando nossas peles, deixando uma sensação de gelo e desespero em seu rastro. As vozes sussurraram em nossos ouvidos, as palavras agora claras e compreensíveis. Nós estivemos adormecidos, mas vocês nos despertaram. Agora, o preço deve ser pago. Nossos gritos se misturaram ao coro de vozes, a agonia do conhecimento se enraizando em nossas mentes. Quando finalmente conseguimos escapar daquela agonia, do abraço gelado das sombras, o cemitério estava calmo novamente. As lanternas se acenderam como se nada tivesse acontecido, mas nossas almas estavam marcadas para sempre. Não importava o que tentávamos, o que nos atormentava não podia ser apagado. Desde então, a vida se tornou um labirinto de pesadelos e lembranças distorcidas. Às vezes, quando a noite cai e o vento sussurra entre as árvores, ainda posso sentir o toque das sombras e ouvir as vozes sussurrando em meu ouvido. Eu sei que, de alguma forma, o véu entre os mundos foi rasgado, e nós fomos arrastados para o abismo que se abriu. E assim termina minha história, uma noite que mudou minha visão do mundo e me mostrou que existem segredos que nunca deveriam ser desvendados. Torço para que essa sensação passe em algum momento, mas enquanto conto minha história, sinto um péssimo pressentimento, como se algo de ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Talvez um dia eu volte ao normal. Não sei como estão meus amigos, não falei com eles desde aquele dia. Tudo o que quero é ficar em segurança em casa. Espero que tenham gostado do relato de hoje. Não se esqueçam de ajudar o canal, curtindo, comentando e se inscrevendo. Até a próxima!